E aí, pessoal, beleza? Libertário 03 aqui, o meu nome é Caio. Pra quem não me conhece, esse é um canal austro-libertário. Aqui a gente fala sobre política, economia, filosofia e ética por uma perspectiva libertária. Antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, pra quem já viu de ontem já sabe o que é, fazer análise da entrevista do Bolsonaro. Quero agradecer a todo mundo que está assistindo os vídeos aí. Os vídeos têm pego bastante engajamento, isso é bem legal. Se inscreve no canal, isso é muito importante. Dá um like, compartilha, enfim, manda esse vídeo aí pro seu amigo petista aí, já que eu vou falar mal do Bolsonaro. Manda os vídeos. Você faz o seguinte: o vídeo que eu estiver falando mal do Bolsonaro, manda pro seu amigo petista. O vídeo que eu estiver falando mal do PT, você manda pro seu amigo bolsominion. Vamos agitar os gado aí. Então, outra coisa importante também: checa os links na descrição. Sempre deixo alguns links úteis, como algum artigo, alguma coisa, ou só simplesmente os links da rede social do canal, quando é o caso. E os links para apoio financeiro também. Você pode apoiar o projeto aqui do canal, fazendo uma doação através de Nano, Bitcoin e Shitcoin. Caso você não possa doar, também não tem problema. A sua inscrição, o seu compartilhamento, o seu comentário já ajuda demais. Não esquece também do sininho, senão o YouTube não te entrega o vídeo. Se ele não te entregar, redes sociais estão aí pra isso. Enfim, sem mais enrolações, vamos falar aí da entrevista do Bolsonaro. O que eu posso dizer, assim, fazendo um resumão dela, se eu pudesse resumir essa entrevista do Bolsonaro, esses 40 minutos, em uma única frase, seria o seguinte: Bolsonaro e Globo puderam contar suas mentiras em paz, sem serem interpelados um pelo outro. Como assim? A Globo pôde contar a mentira dela de que ela defendeu o lockdown ou fique em casa se puder. Eles colocaram essa frase agora, o se puder, essas duas palavras a mais. Coisas que não havia, porque é flagrantemente falso isso. É só você pegar literalmente Globo refuta Globo. É você pegar esses cães canalhas malditos que são policiais estatais indo atrás de pessoas pacíficas para poder pegar e bater em pessoas, espancar pessoas, dar mata-leão em pessoas que estavam simplesmente tentando abrir seu comércio, ir na praia, se exercitar, enfim, fazer qualquer tipo de coisa. E a Globo passando pano para esses sociopatas degenerados. Então, com esse espírito legalista, esse espírito que fez o que fez na Alemanha em 1939, eu não vou falar o nome do regime aqui porque o YouTube não gosta, é esse mesmo espírito de, não, veja bem, eu não tô, não é nada pessoal com você, eu só tô cumprindo ordens. É aquela mentalidade gadista, legalista, de tipo, ordens porque mu, ordens cumprem, ordens mu, cumpre. Então esse espírito foi um dos espíritos que causou toda a destruição econômica. E nessa parte a Globo mentiu de maneira canalha, de maneira cretina, de maneira bizarra até. Quando você consegue verificar na internet com todo o acervo que tem de diversos canalhas, artistas da Globo defendendo essa política eugenista de prender pessoas em casa e parar pequenos comércios para poder matar pobre de fome, que é o que foi feito isso. Foi uma política genocida. Essa é a palavra para isso. E assim, e do outro lado, o Bolsonaro conseguiu também contar as mentiras dele sem ser interpelado pela Globo. Porque, por exemplo, o Bolsonaro, de novo, ele posou como, eu sou o paladino, o defensor das liberdades individuais. Ele não falou com essas palavras, mas ele quis se posicionar dessa forma. O que é flagrantemente falso. Eu gostaria que alguém tivesse os culhão, as duas bolas no saco, duas bolas de aço assim, bem grande, aquelas bolas de demolição, para chegar e fazer a seguinte pergunta pro Bolsonaro. Bolsonaro, você é um cara que se posiciona como um defensor da liberdade individual, certo? Ele vai responder, sim, certo, eu defendo, tal, isso aqui. Ok, isso posto, eu gostaria que você explicasse para os seus eleitores, porque há uma discrepância entre os seus atos e as suas palavras. Vou explicar aqui. No dia 8 de fevereiro de 2020, você assinou uma lei chamada Lei de número 13979, que ela fala, entre diversas coisas, que no artigo 3º ela faz uma lista de coisas, de medidas que podem ser usadas para combater o grande evento de 2020. Não vou falar o nome, vocês sabem qual que é. Dentro nesse artigo 3º, eu destaco aqui especificadamente a linha D, que fala que as pessoas podem ser espetadas, né, vocês sabem do que eu estou falando, de maneira compulsória. E isso é também uma outra frase sua que você diz, que você joga estritamente dentro das 4 linhas da Constituição. Isso posto, qual que é o verdadeiro Bolsonaro? O Bolsonaro do discurso que fala que joga dentro das linhas da Constituição e ao mesmo tempo defende a liberdade de escolha em relação à questão da vacinação, ou o Bolsonaro que assina a Lei 13979 que ignora uma coisa que diz na Constituição, no Código Civil, e assina uma lei que obriga as pessoas a se vacinarem, sendo nesse caso, flagrantemente contra a liberdade individual de cada pessoa. Qual que é o verdadeiro Bolsonaro? Eu queria ver essa pergunta sendo feita pra esse canalha maldito. Essa pergunta vai ser feita? Ela não vai ser feita. É óbvio que ela não vai ser feita. Porque essa pergunta é incômoda. E eu achei que essa pergunta fosse ser feita quando começou a entrevista. Porque de verdade, a Globo ela não fez uma entrevista, ela fez um massacre contra o Bolsonaro. E assim, sabe quem foi a verdadeira vítima desse massacre contra o Bolsonaro? A verdade.
É a verdade que saiu massacrada dessa entrevista. Não foi o Bolsonaro, não foi a Globo. Quem saiu massacrado dessa entrevista foi a verdade. Por quê? A verdade de que o Bolsonaro é um canalha desgraçado que assinou a Lei 13979, que ele é culpado por cada uma das atrocidades cometidas por governadores, prefeitos, foi mantida. A mentira de que o Bolsonaro salvou as pessoas ao dar o auxílio emergencial para elas foi mantida. A mentira de que a Globo agora é defensora do fique em casa se puder foi mantida. Então quem saiu vencedor dessa entrevista foi a mentira. As duas mentiras dos dois lados saíram vencedoras. Quem perdeu nessa entrevista foi a verdade. E sabe o que mais me irrita sobre isso? Eu sou um único cara. Eu não consigo competir com a Globo em alcance. Por isso que eu falo, espalhem esse vídeo, porque a verdade precisa ser dita, a verdade precisa ser defendida como um valor. Foi uma coisa que eu falei no vídeo de ontem. Também vou deixar na descrição, assistam lá que é bastante importante. É um vídeo um pouco mais intimista, mas se eu pudesse resumir aquele vídeo numa frase defenda a verdade como um valor. E busque ela como norte para sua vida. Isso foi basicamente um assassinato da verdade. Essa foi a palavra correta para ser usada. Nenhum dos dois lados interpelou o outro quando o outro estava mentindo. A Globo veio com aquela narrativa de que o Bolsonaro é um maluco incendiário. Pega o Bolsonaro e taca fogo lá na floresta. Não, a gente sabe que floresta pega fogo por si só. Às vezes, principalmente cerrado, né? Porque às vezes é muito quente, tá muito seco, o mato lá tá... Mato, graveto, alguma coisa tá quente, bate o sol, pega fogo. Acontece. Aí é culpa do cara. E ele até se defendeu bem desses ataques, tipo, falando, cara, mora 30 milhões de pessoas lá, você acha que o Estado tem força pra poder cuidar disso? E não tem, ele tá certo. Pelo menos nisso o Bolsonaro foi lógico, tipo, cara, o Estado não é onipresente, o Estado não é Deus, basicamente. Eu sei que tem gente que acha que o Estado é Deus, que, tipo assim, se literalmente o Estado acabava e todo mundo virar um caos, mas enfim, não vai. Provavelmente vai dar uma baguncinha, mas depois, enfim, se normaliza. Agora, achar que o governo tem como controlar todo mundo que tá na Amazônia, cara, mora 30 milhões de pessoas. Vocês acham que quantos milhões de gado cuidam da Força Policial do Brasil? São da Força Policial do Brasil. Eu me surpreenderia se tivesse 2 milhões. Como é que 2 milhões de pessoas vão cuidar de 30? Isso é lógica. Nisso aí o Bolsonaro foi bem. E não que assim seja mentira que tenha aumentado o número, enfim, isso aí é dado. Quem discute com dado é maluco ou o Ciro Gomes, que inventa dado, basicamente. O Ciro Gomes ele tem essa estratégia, ele inventa dado para poder discutir com os dados que ele inventa e aí você não consegue refutar ele porque você não tem os dados. Porque os dados estão na cabeça dele. É maluquice. Mas enfim, o Ciro Gomes eu vou falar amanhã. Eu sei que assim, a minha conclusão sobre essa entrevista é essa. A mentira, ela venceu. Independente do que aconteça, independente do que você acredita, se você defende a tese que o Bolsonaro é um maluco, um genocida que ampliou os índices aí do grande evento de 2020, não importa o que você realmente acredita. O que você precisa entender é que quem saiu massacrado, quem saiu trucidado nessa entrevista, que foi horrorosa, por sinal, foi a verdade. A verdade não foi defendida em nenhum momento ali. Só mentiras, enganação dos dois lados, mentiras facilmente refutáveis. Quando a Globo mentiu sobre a questão de defender o fique em casa se puder, o Bolsonaro, ele teve a oportunidade de fato posar como alguém que, tipo assim, de vencer a eleição ali. Ele poderia ter vencido a eleição naquele momento. Ele poderia ter olhado pra câmera e falado o seguinte, olha só, tá vendo esses caras aqui? Esses caras aqui defenderam que você ficasse em casa, independente se você puder ou não, defenderam que você fosse preso na sua casa, e depois eles estão querendo passar pano aqui, dizendo que fique em casa se puder. Eles estão querendo mudar a história, mas você viveu a história, você sabe o que é. Ele poderia ter falado algo assim, e não falou. Sabe por que eu acho que ele não falou? Porque ele tem, aqui ó, tava trancado. Porque se ele fala isso, a Globo vem com a pergunta que eu propus no começo do vídeo. E aí ele vai falar o quê? Ele vai falar o quê? Porque ele é coautor. Cada pessoa que foi presa, cada pessoa que perdeu o emprego, cada pessoa que foi jogada na pobreza extrema no Brasil, tem coautoria do Jair Messias Bolsonaro. Ele é o cara que deu o embasamento pro governador fazer as atrocidades. É como se fosse assim. O policial era totalmente desequilibrado, vou dar um exemplo. E aí ele matou alguém. Ele, sei lá, ele pegou uma arma e saiu matando, tipo, várias pessoas. Matou umas 30, 40 pessoas. Pegou, sei lá, um fuzil e saiu atirando randomicamente em pessoas e entrou no shopping. De quem que é a culpa? É do policial? Sim, a culpa é do policial. O policial foi o cara que puxou o gatilho. Só que, amiguinho, nesse caso, um policial não puxa o gatilho sozinho, sabe? O dedo do gatilho dele ali tem uns outros dedinhos ajudando. Por quê? Porque esse cara, ele não poderia ter uma arma em primeiro lugar. Esse cara não poderia ser um policial em primeiro lugar. Por quê? Porque o cara tem um distúrbio psicológico. Então, quem foi o cara que deixou ele passar pra virar político? Pra virar policial, nesse caso? Então, esse cara é coautor. Esse cara é o Bolsonaro. Esse cara é o cara que deu autoridade, deu embasamento para que esse cara pudesse cometer um ato de atrocidade desse.
Esse é o Bolsonaro. O Bolsonaro é o cara que deu poder pro calcinha apertada, pro trancar a rua, fechar você em casa, prender você na rua, te meter multa para poder tirar dinheiro de você, fechar teu comércio. Tudo que o tranca-rua fez, tudo que o calcinha apertada fez foi embasado na lei 13.979. Só que essa é uma verdade incômoda. O gado do Bolsonaro, esse gado maldito, idólatra, imundo de político, ele não vai aceitar isso. Ele vai continuar dizendo mito, mito, bi, vamos lá, mito, 2026. Ele vai continuar. Porque é isso, porque é gado idólatra. Gado idólatra não pensa, gado idólatra aceita a mentira junto com a ração ali que vai para alimentar gado. E aí quem que perde nessa história? A verdade. É a grande derrotada desse debate. Da mesma forma que o gado idólatra da esquerda também não vai aceitar que eles defenderam uma política genocida, que pessoas morreram por causa dessa bosta de ficar em casa. E aí eles vão passar pano pra isso. E de novo, quem perde? A verdade. Essa é a grande conclusão da entrevista. A verdade saiu derrotada independente do que aconteça. O Bolsonaro mentiu livremente por 40 minutos sem ser interpelado pela Globo, e a Globo mentiu livremente por 40 minutos quase sem ser interpelado pelo Bolsonaro, porque o Bolsonaro deu umas carcadinhas ali neles, ali mais ou menos. E no final ele ainda encerrou dizendo que eu dei 21 milhões distribuí auxílio para não sei quantas milhões de pessoas. É tipo assim, o Bolsonaro ele era o cara que ele tava com uma marreta desse tamanho, dando na tua perna, quebrando ela, e depois ele chegou e falou assim: pega aqui essa boleta aqui, ok? Olha só, se eu fosse essa boleta aí, tá ok? Você não ia estar andando aí. Esse é o Bolsonaro. Ele é o cara que ele assinou a lei, quebrou sua perna, e depois assinou a outra lei que te deu a muleta pra você voltar a andar, e depois ele ainda vai na TV e fala: se não fosse por mim, você não tava andando. Então, qual que é a conclusão que você tira disso aí? Infelizmente a verdade perdeu. Pra mim essa é a minha conclusão. Deixa nos comentários aí o que você achou da entrevista, de maneira geral. Pra mim ela foi horrorosa em termos de jornalisticamente, assim, de análise de entrevista. Cara, o que o Rica Perrone e o Igor fizeram com o Bolsonaro foi muito melhor em termos de entrevista. E tem uma coisa também que eu quero deixar aqui na descrição, que é um... Talvez eu faça um vídeo sobre essa parte em específico, essa entrevista em específico, que é do General Pazuello no Cara Tapa, vou deixar na descrição. Muito boa também. Tem muita coisa ali também que contrapõe as medidas, as narrativas que a mídia fala. Eu não terminei de ver ela ainda, então eu não sei se eles falam na 13979. Eu não sei também se o Rica Perrone teria conhecimento jurídico para interpelar alguém do alto escalão do governo para explicar essa lei, mas enfim, fica essa questão. Se tiver, depois eu faço um edit aqui na descrição e coloco que sim que tinha. Mas é isso, deixa nos comentários aí sua impressão sobre a entrevista, se você... o que você achou de maneira geral, se você gostou, se você concorda com a minha visão, que no fundo quem perdeu foi a verdade. E é isso aí, queria agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo. Não se esqueçam, se inscrevam, compartilha, comenta, links na descrição para apoio financeiro caso você queira. Se não, só protocolo aí de like, inscrição e sininho, ajuda demais. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.